E aí, pessoal, agora que a gente já sabe a ideia intuitiva, a noção intuitiva de uma sequência, vamos ver o que vai ser o nosso objeto de estudo, né? Interessam a matemática as sequências em que os termos se sucedem obedecendo a certa regra, isto é, aquelas que têm uma lei de formação. Esta pode ser apresentada de três maneiras. Primeira maneira é por fórmula de recorrência. O que é isso? Uma sequência fica determinada se conhecemos um de seus termos e uma sentença que expresse cada termo em função do seu antecessor ou sucessor. Então eu coloco aqui o seguinte: A1 vale 7. O que é A1? A1 é o primeiro termo da minha sequência. E aqui eu coloco que AN mais 1, ou seja, o termo de posição N mais 1, é igual ao termo de posição N somado com 5. Então, posição N mais 1 e posição N. Esse cara antecede esse. Então, cada termo é o anterior somado com 5. Isso para todo N natural diferente de zero. Então, na nossa sequência, o primeiro termo ele é 7. Agora, quanto vale o segundo termo? Então, se a gente pegar aqui, olha, N igual a 1. Se o N for igual a 1, aqui vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui vai ser 1. Então, ele está dizendo que o segundo termo é o primeiro mais 5, ou seja, 7 mais 5 que vai dar 12. Então, aqui eu tenho 12. Se o N for igual a 2, a gente vai ter aqui, ó, 2 mais 1, 3. Aqui vai ser 2. Então, a gente vai ter o segundo mais 5, só que o segundo vale 12. Então, aqui eu tenho 17. Se seguirmos esse procedimento, ó, cada termo é o anterior somado com 5. Então, se eu somar 5 aqui, vai dar 22 e assim por diante. Esse tipo de sequência, mais tarde nós vamos chamá-la de PA, tá bom? Então, como vocês podem observar, isso daqui é uma recorrência. Eu estou sempre recorrendo a um outro termo. Agora eu vou falar de uma sequência muito especial chamada sequência de Fibonacci, tá? É muito interessante. Então, gente, vamos à sequência de Fibonacci. Em homenagem ao matemático Fibonacci, ao invés de chamar aqui de AN, A1, A2, em homenagem ao Fibonacci, é colocado F1, F2, Fn, tá? Então é o seguinte, ele fala que F1 igual a F2, que é igual a 1. Ele está falando que o primeiro termo é igual ao segundo, que é igual a 1. Então, os dois primeiros termos da minha sequência, eles são iguais a 1. Ele está falando que Fn mais 2 é igual a Fn mais 1 mais Fn. Ou seja, ele está falando que um termo é a soma dos dois termos anteriores. Então, a posição N mais 2, posição N mais 1 e posição N. Esses termos são antecessores de N mais 2. Então, só para a gente ter ideia, quando N for igual a 1, aqui vai dar 1 mais 2, 3. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 1. Então, F2 mais F1. Só que 1 mais 1 vai dar 2. Então, esse cara aqui é 2. Agora, e se o N for igual a 2? Aqui é 4, 3 e 2. Então, F4 é F3 mais F2. Ou seja, isso é 1, desculpa, aqui é 2, mais 1 que é 3. Então, esse cara aqui é 3. Quando o N for 3, nós temos aqui, ó, 5, 4 e 3. F5 é F4 mais F3. Então, a gente tem aqui, ó, 3 somado com 2. Esse cara é 5. E a partir daí a gente pode ir somando, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21, 13 mais 21, 34 e assim por diante. Vocês vão observar muito essa sequência na natureza, tá? Ela tem várias aplicações. Quem tiver curiosidade pode fazer uma pesquisa, mas não é o nosso objetivo de trabalho aqui, é falar muito dessa sequência, só para mostrar que é uma outra sequência, tá? Então, sequência de Fibonacci. É uma leitura bem interessante. Pesquisem, por favor, tá?
E agora a gente vai falar de uma outra maneira para escrever uma sequência, que é a lei de formação, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar de lei de formação. Então, pessoal, aqui, olha, escrever uma sequência por lei de formação que expressa cada termo em função de sua posição. Ou seja, é dada uma fórmula que expressa n em função de n. Então, nós temos aqui a n igual a 3n menos 1, onde esse n é um número natural não nulo. Então, por exemplo, eu quero A1. O que é A1? Eu venho aqui no lugar do n e substituo. Isso daqui é uma função afim, não sei se vocês perceberam, só que é uma função afim de domínio natural não nulo, tá? Então, A1 é 3 vezes 1 menos 1, ó. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Quem é o A2? 3 vezes 2 menos 1. Então, 6 menos 1, 5. Quem é o A3? 3 vezes 3 menos 1. 9 menos 1, 8. Quem é o A4? 3 vezes 4 menos 1. 12, tira 1, 11 e assim por diante. Minha sequência é o quê? 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Isso daqui também é um exemplo de progressão aritmética, tá? Então, quando vocês observarem lá em progressão aritmética, quando chegarmos à lei do termo geral da sequência, nós vamos ver que o termo geral de uma PA é sempre uma função afim. Isso é bem interessante. Agora vamos para mais um exemplo de como construir uma sequência. Nessa terceira forma, para construir os termos de uma sequência, nós falamos de propriedade dos termos, ou seja, é dada uma propriedade que os termos da sequência devem satisfazer. Então, no meu primeiro exemplo aqui, eu escrever os 6 primeiros números primos. Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, esse cara aqui é o A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Escrever em ordem crescente os divisores positivos de 12. Então, quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Como ele pediu para escrever em ordem crescente, é de 1 para 12. Se fosse em ordem decrescente, de 12 para 1. Então, essa é a terceira maneira da gente escrever os termos de uma sequência. E agora nós vamos começar a falar de uma sequência muito especial, que é a progressão aritmética, e depois nós vamos falar da progressão geométrica, tá? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, divulgue, por favor, dê um like aí para ajudar o professor Bochecha e divulgar para os alunos que precisam. Esse material é muito interessante, muito importante para Enem e todos os vestibulares. Até lá!